Fala fiel, canal fanático bicolor. Bruno, eu criei esse canal aqui para ser a voz da fiel torcida bicolor aqui no YouTube, para a gente poder dar nossa opinião, comentar, falar as novidades, as notícias do nosso papão, do nosso time, para toda a torcida bicolor. Então esse canal, ele é um canal da fiel torcida, é a nossa voz aqui no YouTube. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal Fanático Bicolor, acessar o sino das notificações, sempre dar o like, clicar no gostei, para que todos os nossos vídeos sejam espalhados o mais rapidamente possível, tá bom? E além disso, tem um QR Code no canto da tela, para quem quiser ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, com qualquer valor, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, o que o valor que você quiser, você vai ajudar muito o nosso canal a melhorar cada vez mais, tá certo? Então te inscreve no canal Fanático Bicolor. Pessoal, vamos lá. Eu queria falar para vocês hoje, primeiro uma informação importante. O Papão joga sábado às 19h30 no estádio da Ressacada, em Santa Catarina, contra o Avaí. Isso a gente já sabe. E a informação que a gente recebe agora é que Rossi, o atacante Rossi, não viajou com a equipe, não viajou com a delegação para Florianópolis. Ele já não tinha jogado contra a Ferroviária. Até onde eu pude ler, ele estava com uma lesão grau 1 na coxa. E para vocês entenderem, uma lesão grau 1 é uma lesão que a gente considera uma lesão muscular de grau leve a moderado, tá? Essa lesão grau 1 é uma lesão que apresenta já um estiramento, um esgarçamento das fibras musculares. E tudo que mexe com o músculo, pessoal, é muito, muito delicado, porque tudo que a gente faz, principalmente um atleta, um jogador de futebol, ele precisa da musculatura. Então, qualquer movimento que ele faça, mais brusco, mudança de direção, ele vai usar muita musculatura. Então, o que aconteceu? Ele já foi poupado contra a Ferroviária, só que até então, essa lesão grau 1, ela geralmente afasta de 10 a 15 dias. Essa lesão grau 1 é uma lesão que tem que ter muito cuidado, porque eu achei que ele já tinha passado esse tempo de 10 a 15 dias de repouso da musculatura, de tempo de afastamento, mas pelo jeito ainda está nesse período. Ele não viaja com a delegação, justamente para quê? Os médicos e os fisioterapeutas do Paysandu fazem isso por quê? Para evitar que essa lesão, ao invés de grau 1, se agrave mais ainda num esforço de jogo e se torne uma lesão grau 2, que já se torna uma lesão de moderado a um pouquinho mais séria de comprometimento muscular. Aí ele já ficaria de 30 a 40 dias afastado e a gente perderia o Rossi por mais jogos. Então, na verdade, não é que a gente está poupando, não é que o Paysandu está poupando o Rossi, porque a gente tem muito ponto, a gente pode poupar, jogar com o jogador, teoricamente reserva no lugar dele. Não, está poupando para evitar que ele piore a lesão grau 1 que ele tem e se transforme numa lesão grau 2, que muscular, tudo é muito sensível, é muito delicado para recuperação muscular. Então, o tempo para repouso de musculatura e fisioterapia e essa questão é muito importante. Então, infelizmente, Rossi não viaja com a delegação, a informação que a gente teve. Isso preocupa, por quê? Porque o Paysandu já está sem o Maurício Garcês, que não vai poder jogar devido à questão de uma possível multa, uma situação, porque o Maurício Garcês ele é vinculado ao Avaí, e quando o Avaí empresta ele para o Paysandu, ele coloca um contrato que para o Maurício Garcês jogar contra o Avaí necessitaria de 1 milhão de multa para poder jogar. É uma forma do time que está cedendo o jogador evitar que o jogador jogue contra ele, faça gol e tudo. Então o Maurício Garcês está sendo o nosso principal atacante no momento, eu considero. Vai ser desfalque e agora mais essa situação do Rossi. Então é uma situação que realmente preocupa, porque a gente perde dos 3 atacantes, a gente perde 2 atacantes titulares. Então, pessoal, vamos lá. Como é que o Paysandu tem que fazer? A gente joga na Ressacada, como eu falei para vocês. Paysandu e Avaí na Ressacada. 19h30 lá em Santa Catarina. É um jogo difícil, porque o Avaí tem um time
está nas primeiras posições, tem terceiro lugar. É um time que tem o melhor ataque da competição com 19 jogos, joga no estádio deles. Mas assim, o Papão tá motivado, tá recuperando a confiança, vai ter a fiel torcida lá, tem muito paraense, muito bicolor lá em Santa Catarina, vai ter a fiel torcida também próximo, e é um jogo que a gente vai ter que ter uma estratégia muito bem definida. Principalmente eu penso que o Paysandu precisa muito da vitória, a gente continua precisando muito da vitória, a gente continua precisando somar pontos, então a gente não pode, eu penso que jogar para cima de qualquer jeito, mas também a gente não pode recuar muito. O Paysandu não pode jogar recuado esperando o Avaí, porque aquela pressão uma hora os caras furam a nossa defesa. Então a gente tem que ter o quê? A gente tem que jogar de uma forma prudente, mas atacando, dando as estocadas, jogando em transição, jogando em contra-ataque, principalmente para eles sentirem que se eles bobearem eles vão tomar gol. E eles vão tomar gol, vamos pensar assim. E o Paysandu tem que ser um time valente como tem sido, mesmo estando na casa do adversário, porque aqui os caras botam dificuldade com a gente. Os times que vêm aqui botam muita dificuldade pra gente, então a gente tem que chegar lá com a Avaí e botar muita dificuldade para eles também. E jogar de igual para igual, né? A nossa camisa é muito pesada, então a gente tem que ir para lá pensando em vencer o Avaí, porque a gente precisa desses 3 pontos, a gente precisa somar ponto. Aí sim, o jogo, dependendo da condição, da circunstância do jogo, e acontecendo que se o jogo fosse desenrolar por uma situação de um empate, a gente ganhar um ponto fora, aí fazer o quê? Mas a gente tem que ir para lá pensando em ganhar o Avaí. Eu quero falar para vocês também que o Paysandu vai entrar, pelo menos que a gente está ouvindo, os jornalistas que cobrem o dia a dia do Papão, é que o Claudinei está pensando em entrar com uma trinca de zagueiros, um triângulo de zagueiros. Eu, sinceramente, não sou muito adepto, mas eu espero que ele esteja sabendo o que ele está fazendo. Então, se ele entrar com 3 zagueiros, ele deve entrar com o Luan, com o Thalisson e com o Thiago Heleno. E soltar um pouco mais o Brian ou o Edilson, dependendo de quem vai na lateral direita, juntamente com o Heverson na esquerda. Ele liberaria mais esses 2 laterais. No meio campo não tem muito para onde correr, é o Vilela que volta, pelo menos isso é uma boa notícia. O Vilela volta depois de suspensão automática dos 3 cartões amarelos. O Ronaldo Henrique, que está fazendo bons jogos, pegou a taxa de capitão, talvez pela ausência do Rossi, mas por enquanto ele é o capitão e vai continuar sendo, provavelmente com a ausência do Rossi de novo. E ele gosta muito do Marlon, o Marlon tem entrado, tem melhorado, fez o gol, apesar da torcida pegar no pé, mas o Marlon está fazendo por onde na cabeça dele ganhar a titularidade, vamos confiar. Então provavelmente o meu campo vai ser Vilela, Ronaldo Henrique e Marlon. Bom, aí o Rossi não jogando, eu pensaria em entrar com um quadrado de meio campo, pessoal. Eu pensaria em jogar o Denner, eu pensaria em, sabe, de repente até fechar um pouquinho mais, jogar mais um volante ali, o André Lima. Bom, enfim. E aí jogaria com 2 atacantes, eu jogaria com o Diogo e com o Vini Faria. Caso ele entre com 3 jogadores no meio campo, o Vilela, o Ronaldo Henrique e o Marlon, aí sim ele teria que entrar com 3 atacantes, aí no caso eu colocaria o Diogo Oliveira, o Vini, e aí teria que colocar um outro centroavante, um outro atacante ali, pode ser o Wendel, pode ser o Benítez. A gente pega um desfalque muito grande sem o Rossi, sem o Garcês, me preocupa o nosso ataque sem essas 2 peças, né? Mas é o jogo da superação, nenhum jogo pra gente fácil, nenhum jogo pra gente vai ser fácil, ninguém põe facilidade, todo mundo dificulta a gente na Curuzu. E como eu tô falando pra vocês, a gente tem que estar lá e fazer esses caras roer o osso mesmo. E se Deus quiser, eles vão sair de lá com uma derrota, esse Avaí, e a gente vai conseguir uma vitória fora de casa. Seria uma vitória heróica, maiúscula, a nossa primeira vitória fora de casa, que aumentaria ainda mais a nossa motivação, a nossa confiança. A gente iria para uma 4ª vitória fora de casa, mas dependendo da circunstância do jogo, um empate não é de um todo ruim. Então,
Eu penso que o Claudinei, com esse desfalque confirmado do Rossi, ele tem que ter uma estratégia muito bem definida. Ao mesmo tempo que não sair na loucura atacando, não se retrair muito, nem fazer uma retranca muito assim, descarada, né? Porque chama muito o time adversário que já vai estar jogando em casa. O Paysandu, com essa questão do Rossi, me preocupa, porque tudo que é muscular, como eu falei para vocês, é uma situação que tem um pouco mais de cuidado para que isso não se agrave, não fique uma coisa pior. O Rossi é um jogador, se não me engano, de 32 anos, não é tão novo, então a questão muscular dele tem que ser mais bem acompanhada. De repente eu quero crer que está sendo isso, por isso que o departamento médico do Paysandu está fazendo ter esse cuidado. Uma informação importante que seria, eu penso que é o lógico, é o básico, mas infelizmente isso não acontecia no Paysandu. O Claudinei disse que com ele o jogador só joga 100%, só entra em campo se tiver 100%, nas condições físicas e clínicas. Então, isso eu imagino, pô, isso é claro, né? Mas infelizmente isso quer dizer que tinha jogador que estava entrando sem condição clínica ou física adequada, sem estar os 100%. Então, até por isso, se justifica a questão do Rossi, o que sinceramente dessa vez eu não posso dizer que estão errados, tá certo? Então é importante a questão dos 3 zagueiros que o Paysandu está pensando em implementar nesse jogo, que é um esquema novo que ele vai tentar implantar. Como eu falei para vocês, eu reforçaria muito a questão do meio de campo. Eu veria com cuidado, com calma essa questão do ataque, para a gente ter um ataque produtivo, um ataque confiável e que leve perigo ao Avaí. Mas eu reforçaria o meio campo, sim. Tá certo? Questão do transfer ban, o Paysandu está pagou já uma parte, está negociando com o Torrense, o time de Portugal, e está tentando ver o mais rápido possível para que possa ser liberado até antes do dia 10 e possa ter acesso à janela de transferências, poder contratar. Tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. São as informações que a gente tem de agora, informações importantes do Papão. Nem sempre a gente dá boas notícias, a gente tem que dar notícias que aparecem e que são confiáveis e verdadeiras, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria reforçar, pessoal, acompanhe o canal, te inscreve no canal Fanático Bicolor, aperta o sino das notificações, clica no gostei, dá o like, ajuda a gente com o Pix, para o nosso canal melhorar, o nosso canal crescer, e vamos continuar todo dia fazendo nossos shorts e os nossos vídeos, tá certo? Então, tamo junto, fiel, é nós, papão, é nós, fiel!